Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no meu canal para trazer um assunto bastante importante para vocês. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês: Deus existe ou é analogia? Para vocês entenderem o que eu estou falando, eu quero falar para vocês sobre um vídeo ou um canal no YouTube. O nome do canal é Análoga, ela deriva da palavra grega analogia, que é ser semelhante, né? Ou o que é parecido ou que tem semelhança. É um termo que designa no Brasil uma pessoa responsável por cuidar de um rebanho de gado de modo análogo, ou concepção americana do cowboy. Isso aí está no dicionário. Depois, se você quiser se inteirar mais, você entra no YouTube, no nosso amigo YouTube, né? Ou no Google, e você vai encontrar essa palavra análoga. Esse, esse, esse canal ele foi criado no YouTube, e ele está aí tá bombando aí no YouTube, né? Porque nós temos visto ali nesse canal pessoas famosas, cantores famosos que não são evangélicos, mas que estão cantando músicas evangélicas, né? Por exemplo, o Tiaguinho, tantos outros, o Tiaguinho, o Luan Santana, e aí vai, né? Um monte de cantores famosos que estão cantando músicas evangélicas. Eu não vejo nenhum mal nisso, até que você vai entender o significado do canal, que se chama Análoga. Então veja bem, essa analogia, ela quer dizer que é algo parecido, mas não é, né? É algo semelhante, mas não é. Para nós entendermos isso, nós vamos ter que começar a olhar para a Bíblia, né? Ver a situação em que se formou essa palavra, e isso começou lá no céu. Você pode ver no livro de Ezequiel, estude lá e você vai ver que essa palavra ela começou lá no céu. Como assim? Como começou no céu? Nós sabemos que a história de Satanás, ela relata, né, que o livro de Ezequiel relata que Satanás ele foi um querubim ungido. E a Bíblia diz que no dia que ele foi criado, toda sorte de música foi criada. Então vamos entender, vamos colocar aqui os pingos nos is. Quando Satanás, até então não era Satanás, era Lúcifer, que significa anjo de luz, ele foi criado, a Bíblia diz que Deus coloca o que ele tinha de melhor nesse querubim ungido. Ele coloca tudo de bom. O Lúcifer, até então, ele era como se fosse o filho de Deus. Deus criou Lúcifer para a sua glória, para ele ser exaltado. Quando ele olhava para Lúcifer, ele se sentia bem, porque Lúcifer era tudo aquilo que ele tinha de bom. Ele coloca em Lúcifer a música, as coisas maravilhosas. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que ele era o querubim ungido, que ele andava sobre as pedras afogueadas, e que toda sorte de música foi criada quando ele foi criado. E o que aconteceu foi o seguinte, que quando ele estava no céu e ele era o regente da música, ele regia os anjos. Era ele que era o regente, era ele que era o maestro da música lá no céu. E então, obviamente ele começou a ter para ele, puxando para ele, a admiração que era de Deus, que era toda de Deus, ele começou a puxar para ele. E ele começou a perceber que ele era importante, que ele era famoso e que ele podia ser mais que aquilo. E a Bíblia é clara, se você ler, que ele olha para o trono de Deus e diz: não, eu quero estar lá onde ele está. Eu posso estar lá. Eu também posso ser igual a ele. Então você está entendendo a palavra, aqui a palavra análoga, a palavra de analogia. O diabo, ou o Lúcifer, até então, ele pensa que ele poderia ser igual a Deus. Ele acha que ele poderia chegar até mais alto que Deus ainda. Estão entendendo? E aí então se forma essa palavra análoga,
que ele achava que ele, porque ele foi criado de Deus, ele acha que ele também poderia ser Deus. E então, para você poder entender melhor, dá uma olhadinha no livro de Ezequiel e você vai entender o que eu estou falando. Bom, voltando a falar do canal. Então veja bem, como eu disse, eu não vejo nenhum mal de uma pessoa que não professa a fé verdadeira, vamos dizer assim, né? E ele vai lá e cante uma música evangélica ou um louvor que seja totalmente a Deus. Mas peraí, nós vamos ter que perguntar o seguinte: mas qual que é esse Deus que essa pessoa está louvando? Peraí, nós chegamos num tempo que se alguém falar para você assim, graças a Deus, você vai dizer, bom, depende do qual Deus você está falando, é o meu ou é o seu? Né? Isso aí já está se tornando comum na nossa vida. Por quê? Porque a pessoa fala graças a Deus, mas não é o mesmo Deus que o meu. Talvez o Deus dele seja outro Deus. E é isso que nós temos que começar a analisar. A palavra de Deus é clara, que ela diz que virão entre nós muitos falsos profetas e enganarão até os escolhidos. E o que está acontecendo hoje é que os escolhidos, as pessoas que professam a fé verdadeira num único Deus, porque não existe outro Deus, só existe um Deus. Tudo que passar disso é analogia, é uma maneira da pessoa interpretar o Deus dele. Nós conhecemos um Deus único e verdadeiro, que ele mesmo, no livro de Êxodo, um dos mandamentos, ele diz assim, não façam outros deuses além de mim. Estão entendendo? Então, o criador desse canal, Análoga, ele diz assim que ele quer levar a música evangélica, sem bandeira nenhuma. Quer dizer assim, sem igreja, sem professar uma fé, sem ter um pastor por trás disso. Preste bem atenção, queridos. O que nós vamos ver é o seguinte, essas pessoas que cantam essas músicas supostamente evangélicas e supostamente adorando a Deus, eles não estão adorando a Deus, eles podem estar adorando o Deus deles e você nem sabe. Eles estão falando o nome de Deus, você pensando que é o seu mesmo Deus, mas estão adorando a outro Deus. Estão entendendo? O Deus deles. Por quê? Porque o Deus deles é um Deus que não tem ordem. O Deus deles, eles acham que eles podem professar uma fé sem se manter santo, sem manter uma santidade, sem manter uma religião, sem manter uma autoridade espiritual sobre a vida deles. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso pelo seguinte, porque eles, talvez a maioria desses já estiveram debaixo de uma autoridade pastoral e depois, quando eles ficaram famosos, devido ao dinheiro, a fama e outras coisas mais, eles disseram, não, eu posso me virar sozinho. Eu posso orar em casa, eu vou me entregar a minha vida a mim mesmo, eu vou fazer aquilo que eu quero. Isso é uma coisa, é uma vida sem ordem. É o caos que está se instalando no mundo. E nós sabemos que a palavra de Deus alerta sobre isso, que o caos, ele vai se instalar no mundo, ou já se instalou, na verdade, né? E aí o que acontece? As pessoas não têm ordem. Eles acham que eles não precisam de igreja, eles não precisam de Deus, e se eles precisarem de Deus, eles podem fazer um altar na sua própria casa, onde estiverem, e depois eles oram ao Deus, supostamente, né, que seria o Deus deles, e depois eles vão e fazem tudo aquilo que eles querem fazer, todo tipo de orgia, de prostituição, de porcaria, e eles acham que eles estão perdoados pelos seus pecados. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós temos que cuidar com isso, porque os evangélicos, hoje eles estão da seguinte maneira, eles estão deixando o mundo entrar na igreja. O mundo está entrando na igreja. Infelizmente, o modismo do mundo está entrando na igreja. Agora mesmo nós vemos aí grupos evangélicos, que se dizem evangélicos, que eles não têm nada de Deus. Você olha para aquelas pessoas, é a mesma coisa, você olha para pessoas mundanas, e eles estão dizendo que eles servem a Deus, grupos aí, famosos aí, que moram, são amasiados, vivem uma vida toda levada à breca, e estão dizendo que estão louvando a Deus. Isso não é o meu Deus.
O meu Deus é um Deus de ordem, o meu Deus é um Deus de família, é um Deus do casamento, é um Deus dos filhos. Os filhos saem das nossas casas para estudar ou trabalhar, ou então para se casar, mas dentro de uma ordem, não vivendo amasiado, não tendo ordem nenhuma. Isso não é evangelho, queridos. Não tem nada a ver com o evangelho. Então nós temos que cuidar muito com isso. Eu vejo muitas vezes uma expressão das pessoas dizerem assim: ah, mas o que tem você escutar uma música do mundo? Pô, peraí, querido. Depende daquilo que aquela música vai fazer no teu coração. Será que essa música ela não vai tomar o lugar de Deus no seu coração e na sua vida? Será que nós realmente não temos que nos eximir dessas coisas do mundo? Porque a palavra de Deus é clara, que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, preste bem atenção. Você pode pensar assim ou dizer: pastor, mas a igreja somos nós. Sim, nós somos a igreja, mas nós temos que ter santidade para ser igreja. Nós temos que viver uma vida reta para ser igreja. E a Bíblia diz que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, o Espírito Santo será levado com a igreja e haverá então o caos na terra. É o que você vê aí nos filmes de zumbis, que pessoas querendo se matar e não morrem, o caos se instala na terra e aí a desordem é total, é o caos, a era das trevas. Então, querido, veja bem, aí você olha um cantor igual o Tiaguinho, igual o Luan Santana, cantando ali e tal, você fala: oh, que lindo, ele está se convertendo. Será? Será que isso não é analogia? Será que é o mesmo? Não estou dizendo que isso é a lei, né? A lei, né? E que eu sou o dono da verdade. Não, mas acontece o seguinte: você tem que analisar. Daí as pessoas começam a escutar esses caras e começam a pensar que eles estão louvando a Deus e às vezes não estão. Essas pessoas levam milhares de pessoas ao pecado, levam milhares de pessoas à orgia, à bebedeira e tantas outras coisas. Às vezes, talvez até não seja a intenção deles, mas infelizmente leva, né? Tá certo? É igual a mesma coisa que crente indo pro Rock in Rio. Vê se lá é lugar de crente, gente. Nós temos que fazer a diferença aqui na terra. Se nós não fizermos a diferença, então para que igreja? Por isso que é o que o diabo está querendo incutir na nossa igreja, que a igreja não precisa mais. É uma outra coisa que infelizmente é a minha opinião, não estou aqui falando que todos têm que pensar a mesma maneira que eu, mas é a mesma coisa das células. As células, quando foi colocada aqui na igreja, aparentemente parecia uma coisa boa, de repente as pessoas começaram a fazer cultos em casa. Peraí, célula fora do corpo, ela morre. Para que uma célula fora do corpo? Aí aconteceu o seguinte, que pessoas começavam a fazer culto em casa, de repente se levantavam contra a sua igreja e abriam uma igrejinha, e outra igrejinha, assim por diante, e infelizmente isso trouxe muitos problemas, não era para ser assim, mas trouxe muitos problemas para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e ela tem que estar bem ajustada. A palavra de Deus diz, o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Então veja bem, nós devemos estar na igreja, levar os nossos filhos na igreja para eles ouvirem a palavra, para eles conhecerem o que é o corpo de Cristo, para terem comunhão, para adorar a Deus juntos. É isso que Deus quer. Então essas pessoas estão querendo abolir a igreja, estão querendo abolir a adoração a Deus e infelizmente muitos crentes estão sendo enganados, né? Então note bem, você tem que cuidar com isso. Vai estudar o que é analogia. A analogia vem da palavra grega e a Grécia era o lugar mais promíscuo que a Bíblia fala. Era a orgia de jovens que eles pegavam, levavam escravos, castravam os jovens e faziam deles as suas mulheres. Eles tanto transavam com mulheres quanto com homens, com jovens, que foi o caso de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados para a Babilônia, mas eles não se corromperam. A Bíblia diz que eles não se contaminaram com a mesa do rei. Aí nós ficamos falando só de comida, achando que aquilo era só comida. Não, eles não se contaminaram com orgia. Leia o livro de Daniel. Vai ver quem foi Daniel, vai ver quem foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que eles não entraram na pilha
do rei, porque o rei levava os jovens para lá e eles usavam os jovens como se fossem mulheres. Eles tinham as suas orgias, as suas festas nojenta, e Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel não se contaminaram com isso. Por quê? Porque iam usar eles como se fossem meretrizes. Então preste bem atenção. O que o diabo está fazendo hoje com a cabeça dos cristãos é que os crentes estão dizendo que tudo pode. Igrejas que estão virando balada, igrejas estão virando boates, igrejas que estão se escurecendo de toda maneira, fazendo um monte de porcaria que infelizmente vai levar o povo ao inferno. A Bíblia diz assim: e virão falsos profetas, entrarão no rebanho, no aprisco, e estraçalharão as ovelhas. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. O livro de Romanos 12:2, leia, diz assim: não vos conformeis com este mundo. Nós temos que renovar a nossa mente em Cristo e não nas coisas do mundo. Não temos que olhar o mundo como se fosse normal, essas coisas que estão acontecendo. Isso, infelizmente, pode destruir uma parte da igreja. Louvado seja Deus, que não vai destruir toda a igreja, porque Deus não vai deixar. Por isso que a palavra de Deus diz assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. Queridos, eu quero que você deixe o teu like, que você se inscreva no meu canal. Eu vou voltar a falar desse assunto, porque esse assunto ele é extremamente extensivo. A igreja precisa ser alertada sobre essas coisas. Os pastores precisam entender que não é porque eles querem encher a sua igreja ou encher o seu bolso de dinheiro que eles estão fazendo a vontade de Deus. Negativo. Fazer a vontade de Deus, às vezes requer uma vida humilde, uma igreja sofredora, muitas vezes, né? Como uma das igrejas da Ásia, né? Que as demais eram ricas e poderosas, mas Deus, ele acabou, então, optando em abençoar apenas uma igreja que não foi encontrado nenhum problema na igreja, e era uma igreja pobre, uma igreja que estava, não tô fazendo a analogia da pobreza, mas era uma igreja pobre, que passava dificuldade, mas que estava firme no Senhor. Você com dinheiro ou sem dinheiro, fique firme no Senhor. Não desista das suas convicções. E terminando aqui, eu quero falar para vocês que esses moços que estão cantando aí, a maioria deles eram crente. A maioria deles louvavam a Deus. Pode pesquisar a vida deles para você ver se não eram crente, mas infelizmente por causa do dinheiro, da fama, eles se corromperam e hoje eles querem dizer que eles são o Deus deles mesmo e não são. Que Deus abençoe você. Dá o seu like, por favor.